Vamos lá, vamos aprender então como é que a gente consegue criar um robô jurídico. Na verdade, vocês têm que entender primeiro que a gente chama de robô jurídico, mas na verdade ele é um assistente jurídico que a gente cria dentro do ChatGPT. Como é que funciona? O GPT, a versão paga dele, existe a possibilidade de você salvar alguns comandos dentro dele e quando você abre uma conversa onde esses comandos estão salvos, ou seja, num GPT personalizado, ele lhe responde já executando o comando que você salvou antes. Então, se eu disser para ele, por exemplo, como a gente vai fazer aqui, eu vou criar um GPT personalizado para que ele escreva um e-mail jurídico para mim, para um modelo que eu já tenho e ele vai escrever. Eu salvo esse comando dentro dele e toda vez que eu entrar numa conversa com esse assistente, com esse robô jurídico e passar algumas informações para ele, ele vai gerar como resposta um e-mail no modelo que eu pré-formatei. Então é uma ação bem simples, mas que para isso você precisa já ter uma conta na OpenAI com o ChatGPT e você precisa ter a versão paga dele para poder fazer isso. Vamos ver como é que isso funciona aqui para vocês verem que não é nada difícil, é muito fácil. A gente vai até o ChatGPT e essa é a tela inicial do ChatGPT aqui, ó. Como posso ajudar? Então aqui a gente tem a caixa de envio de prompts, mas não é aqui que a gente começa. A gente começa aqui no canto superior direito, onde tem a imagem do usuário. Você clica aqui nessa ferramenta e vem aqui em Meus GPTs. Clique em Meus GPTs e vem em Criar um GPT. Quando você clicar em Criar um GPT, ele abre essa aba, que é a aba onde você configura o GPT personalizado. Para configurar o GPT personalizado, não é muito difícil. Você tem dois botões. Tem o botão Criar bem aqui e tem o botão Configurar. Tá vendo que está tudo em inglês? Mas não importa se você sabe inglês. A gente clica aqui no botão Configurar e nessa parte do Configurar, ele tem um local para você escolher a imagem que o seu GPT personalizado terá, o nome do seu GPT personalizado, a descrição do GPT personalizado, a parte mais importante aqui, o local onde você coloca as instruções para o seu GPT personalizado. Quebra-gelos, que são algumas perguntas que aparecem logo no início, quando você cria o GPT personalizado, alguns conhecimentos que você pode carregar arquivos para dentro do seu GPT, personalizado aqui no caso, e os recursos que ele vai usar. Se ele vai ser permitido com que ele faça buscas na web, ou que abra a lousa, que é uma ferramenta de trabalho que o GPT disponibiliza, se vai ser permitido a ele a geração de imagens através do DALL-E e a interpretação de códigos. Aqui tem algumas outras ações de automação, mas a gente não vai entrar nesse detalhe porque eu queria só que vocês tivessem uma noção como é simples criar tudo isso. Então vamos lá. Eu quero criar um GPT personalizado e estou aqui na área. O que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que pensar na tarefa que eu quero que ele desempenhe e em como eu vou estruturar o comando que ele vai executar. Esse comando, a gente, na linguagem da inteligência artificial, chama de prompt. Então, prompt nada mais é do que a pergunta que eu faço ou a instrução que eu envio para a inteligência artificial. Eu separei um prompt aqui que a gente pode usar para configurar o nosso GPT personalizado. Eu vou copiar ele aqui e vou colar para que vocês possam ver. Vamos lá. Onde eu coloco o meu prompt? Bem aqui dentro das instruções. Nas instruções, a gente tem esse botão que dá para ampliar para a tela toda. Para que fique melhor para vocês visualizarem, eu vou clicar aqui. E esse aqui é o campo de instruções ampliado no GPT. Eu vou agora colar o prompt que eu tenho. Vamos lá? Colei. Aqui é o prompt. Ele começa da seguinte forma. Escreva um e-mail do texto fornecido, usando como base a estrutura modelo abaixo, adaptando e inserindo novos dados se necessário. Pergunte ao usuário se os demais dados necessários... Pergunte ao usuário, vamos apagar aqui, os demais dados necessários para o e-mail. Então, como eu queria escrever um prompt para que ele gere um e-mail, eu mandei essa informação, essa instrução para ele, dizendo para que ele produza um e-mail com base no texto que o usuário vai fornecer, ou seja, eu vou abrir a conversa e vou lá dizer, ó, esse aqui são os textos que eu quero que você faça o e-mail. E aí ele vai fazer o e-mail.
Só que eu quero que ele use uma estrutura modelo. O que é uma estrutura modelo? Eu tenho um e-mail que eu enviei, achei legal, achei que tinha uma boa introdução, uma boa conclusão, e eu quero que ele sempre use essa estrutura ou esse modelo para gerar a resposta dele. Então eu disse aqui, ó, com base na estrutura modelo. E aí eu apresentei uma estrutura modelo. Veja aqui embaixo, ó, estrutura modelo. Aí eu usei aqui a linguagem Markdown, né, para demarcar que era a estrutura modelo, e comecei, ó. Assunto, comunicação importante. Aí botei entre colchetes resumo do assunto e fui para o texto do e-mail. Prezado, nome do destinatário, honrado em me dirigir a vossa senhoria, para com a devida consideração tratar sobre o tema tal, meu nome é tal, advogado, bababá. E aí a gente construir aqui vários parâmetros que devem ser preenchidos por ele com base nas informações que o usuário vai fornecer quando for conversar com ele. Então, o usuário chega, abre uma conversa e passa algumas informações e ele preenche esses campos aqui, concluindo o e-mail. Aí lá para o final, ó, por favor, informações necessárias aqui, ó. Caso tenha alguma dúvida ou precise de maiores esclarecimentos, fico à disposição por meio do telefone, e-mail, atenciosamente, o nome, advogado. Isso tudo ele vai incluir dentro da resposta. Então, está aqui, o meu prompt está pronto. Em tese, o meu GPT personalizado já tem o coração dele, que é o comando principal. Vou fechar aqui a tela grande e vou voltar para aquela área de configuração. Ó, eu coloquei todo aquele texto aqui dentro de instruções. É aqui que você deve colar. E aí, o que acontece? Eu preciso configurar outras coisas. Preciso configurar imagem, preciso configurar nome, descrição, quebra-gelo, todas as coisas que nós conversamos. Eu, normalmente, para poupar o processo, eu venho aqui, ó, criar. Mudei o botão, viu? Em vez de configurar, agora eu fui para o lado de criar. Na parte de criar, eu coloco PT-BR para que ele me responda em português. Então ele vai entender que eu quero falar em português. PT, eu botei até PR, né? Mas seria PT. Ele já entendeu aqui, ó. Estou configurado para escrever baseado em português. E aí eu posso simplesmente pedir para o GPT nessa área que ele complete qualquer informação para o meu GPT personalizado. Eu dei algumas instruções lá onde foram os prompts e aqui eu posso pedir para o próprio GPT o que eu quero adicionar aquelas instruções. Não necessariamente as instruções. Eu não quero mexer nas instruções, na verdade. Eu quero que ele preencha esses outros campos aqui, ó. Crie uma imagem, dê um nome, dê uma descrição e faça os quebra-gelos com base naquele prompt que eu mandei. Então eu posso simplesmente dizer, preencha os demais campos do GPT personalizado com base no prompt fornecido, ok? Vamos dar um Enter aqui e vamos ver o que ele faz. Ele vai automaticamente atualizar o GPT personalizado que a gente está criando, incluindo todas as informações necessárias naqueles campos que ficaram pendentes. Vamos voltar lá para ver. Configurar. Eu criei aqui, voltei. Configurar. Ele criou aqui a descrição, ó, dizendo que ele é a criação de e-mails formais baseados em um modelo jurídico. Aqui a gente já tinha preenchido instruções. Ele criou os quebra-gelos, que são esses botões aqui, ó. Aqui ele está mostrando como vai ficar o meu GPT personalizado. Então, os quebra-gelos são esses botões aqui, ó. Eu posso criar um e-mail. Então, se eu clicar aqui, ele já criaria um e-mail para comunicar uma decisão. Se eu clicar aqui, ele escreve um e-mail pedindo documentos, redigindo um e-mail para atualizar. Aí vai mostrar aqui vários botões, ó. Atualizar sobre um processo jurídico. Enfim, incluiu os quebra-gelos e configurou aqui embaixo também. Então, ele já fez tudo. Só faltou o nome. Que aí eu vou botar aqui e-mail. Vamos botar e-mail. Aliás, eu faltou a imagem também. A imagem a gente pode ou usar do nosso computador, ou a gente pode voltar lá no criar e dizer assim, inclua uma imagem para este GPT personalizado. Pronto. E a gente dá um Enter e o que ele vai fazer? Vai usar a ferramenta DALL-E dele para poder criar essa imagem. Tá vendo aí? Ó, ele está gerando imagem do perfil. Criou uma imagem qualquer e eu vou aceitar essa imagem. Acho que está tudo bem e ele já incluiu aqui a imagem. Pronto, nosso GPT personalizado já está criado. Mas calma,
E agora, como é que a gente faz? Porque olha só, aqui em cima está escrito e-mail, que é o nosso GPT personalizado, e está escrito rascunho. Aí eu tenho que vir bem aqui, ó, lá na ponta direita, lá em cima da tela, e apertar em criar. Quando eu aperto em criar, ele vai mostrar o que eu quero fazer com esse GPT. O GPT, ele tem como se fosse uma loja de GPTs, ele tem uma loja de GPTs, né? Como se fosse a da Apple, que você baixa os aplicativos, ou da Google, da Play Store, né? Que você baixa os aplicativos. Ele tem uma loja onde você pode selecionar diversos GPTs criados por várias pessoas. Então, ou você pode compartilhar isso com qualquer pessoa através do link, ou apenas para você, ou colocar na loja. Eu vou criar só para mim, porque a gente está apenas explicando aqui como funciona. Salvar, aí depois de salvar, ele vai mostrar aqui um link para que você possa compartilhar, e aí basta você clicar em ver GPT e seu GPT está pronto. Vamos lá, então ele abriu aqui o nosso GPT personalizado. Então, se eu disser um olá para ele, olá, tudo bem? Olá. Ele vai responder aqui perguntando quais são as informações. Ele vai perguntar como pode me ajudar, eu vou dizer quero escrever um e-mail. Aí ele vai dizer, ok, por favor, me forneça os dados. E aí ele vai mandar aqui ó, um monte de dados que eu devo preencher, que é justamente o que a gente queria que ele fizesse. Como a gente vai mandar um e-mail, ele precisa me perguntar qual é o assunto, qual é o nome do destinatário, qual é o tema, o objeto do e-mail, o resumo, enfim, ele precisa das informações. Eu separei algumas informações para que a gente possa usar aqui para ficar mais dinâmico. Eu vou copiar aqui da outra tela que eu estou usando e vou colar aqui para vocês. Vamos lá. Colei. Olha só. Aqui nessa tela, eu vou ampliar aqui para abrir a lousa para que vocês possam ver melhor o que eu escrevi. Ó. Nome do remetente, Dr. Marcelo Albuquerque, número da OAB do remetente tal, forma de contato, botei um telefone aleatório, contato um e-mail, o meu endereço, um suposto endereço, e o destinatário. Botei o destinatário, tema, objeto, e aí aqui eu coloquei, ó, objetivo do e-mail, agendamento de reunião para análise de contrato empresarial. Número da OAB, número tal, do Dr. Ricardo Oliveira, que é para quem eu vou mandar. Resumo dos fatos e situação jurídica. O cliente deseja revisar os termos do contrato, a prestação de serviço com um fornecedor internacional, com foco em cláusulas de penalidade, sigilo, prazo de entrega, informações, enfim, todos os detalhes do e-mail aqui. Vou fechar a lousa e eu vou dar um Enter para que ele faça o e-mail. Observem que quando eu enviar aqui, ele vai pegar todos esses dados que foram enviados e vai produzir um e-mail de acordo com aquela estrutura modelo que está contida lá nas instruções do GPT personalizado. Vamos olhar aqui como é que foi. Ó. Segue o e-mail. Assunto, comunicação importante. Agendamento de reunião para análise de contrato empresarial, que foi o que eu falei. Ó. Prezado Dr. Ricardo Oliveira, honrado de me dirigir a Vossa Senhoria para, com a devida consideração, tratar do agendamento de uma reunião visando a análise de um contrato empresarial. Meu nome é Marcelo Albuquerque, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados, número tal. Venho por meio deste comunicar sobre a necessidade de revisão dos termos do contrato de prestação de serviço em que meu cliente e um fornecedor internacional. Ou seja, ele pegou todos os detalhes que eu enviei e adequou aquela estrutura modelo que eu incluí nas instruções do GPT personalizado. Aqui apresentou os objetivos. O objetivo principal da análise é verificar, em especial atenção, cláusulas relacionadas a penalidades, sigilo de prazo, e ele vai embora. A gente não consegue aqui nesse vídeo explicar todos os detalhes de composição de um GPT personalizado, porque você precisaria entender um pouquinho sobre prompt. A gente tem um curso sobre isso, não só sobre prompt, sobre inteligência artificial aplicada ao direito, mas aqui o objetivo é que você entenda um pouquinho sobre o que dá para fazer, como dá para automatizar sua tarefa. Vamos seguir aqui, ó. Por favor, informe sua disponibilidade ou sugira alternativas para que possamos agendar o contato. E aí ele vai embora, assina, ó, assinou com o meu nome, colocou meu escritório e colocou o meu endereço. Pronto, está feito aqui. Basta você copiar isso aqui e colocar no seu e-mail, no aplicativo de e-mail que você usa e enviar para a pessoa. Então aqui você já economizou um bom tempo. Pois é, viu como é fácil? O GPT não tem nenhum mistério. Às vezes os profissionais ficam colocando muito mistério, trabalhando com prompts muito complexos, mas na verdade, para resolver os nossos problemas do dia a dia, a gente não precisa de tanta complexidade. Eu estou trabalhando com o ChatGPT e com outras inteligências artificiais desde o surgimento, do lançamento no Brasil, e
diariamente eu consigo resolver um problema novo. Eu atuo como advogado e como analista de procuradoria na PGE do Estado do Pará e todo dia eu construo ou um GPT ou alguma solução diferente. Acabou que a gente criou uma comunidade para discutir sobre isso, a comunidade cresceu demais e a gente desenvolveu um curso prático que você pode assistir um pouquinho pela manhã, um pouquinho pela noite e já aplicar no dia a dia. As aulas não têm mais do que 5 minutos a 10 minutos e explicam como a gente constrói os prompts, como a gente desenvolve o raciocínio para isso, trabalha os conceitos básicos, não é muito teórico, porque eu acho que a gente não tem tempo para poder ficar perdendo com isso, aprendendo muita teoria sobre o que é rede neural, isso não importa. A ideia é que você consiga usar as inteligências artificiais no seu dia a dia, diversas inteligências artificiais que estão por aí, como o Notebook LM, Cloud, o ChatGPT é o foco principal, mas não é o único, que você consiga usar para resolver efetivamente os seus problemas no dia a dia. A gente trabalha com GPTs personalizados para automatizar as tarefas, para otimizar o seu tempo, para que você tenha mais liberdade, consiga usar estrategicamente no seu negócio, até para evitar aqueles bloqueios criativos. A gente desenvolve muito a atuação com marcadores de posição para resolver essas situações, para que possa gerar mais possibilidades e mais assertividades em relação às respostas das IAs. Afinal de contas, a gente não quer que a inteligência artificial apresente uma resposta padrão que ela apresenta para todo mundo. Nós queremos uma certa individualidade quando a resposta aparece. E para ter essa individualidade, a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre prompt e sobre arquitetura de prompt, como montar essa engrenagem, mas que não precisa ser nada aprofundado, nem nada muito difícil. A gente precisa usar um pouquinho mais do que o básico para que a gente possa ter o melhor resultado na atuação jurídica com a inteligência artificial. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre a inteligência artificial aplicada ao direito, a gente está com o nosso curso, com as inscrições abertas nesse momento. O que contém no curso? A gente tem aulas gravadas, a gente usa a plataforma da Hotmart para isso, então as aulas ficam disponíveis para você. Se você não sabe mexer na plataforma Hotmart, não tem problema. Quando você fizer as inscrições, você recebe um e-mail. Ao entrar no link, no botão, clica no botão e entrar na Hotmart, a nossa primeira aula é explicando toda a plataforma. A gente tem lá dentro 2 comunidades exclusivas dos alunos do curso. A gente vai ter também no curso aulas ao vivo, que a gente vai tratar sobre temas específicos e vai conversar, aprofundar um pouco sobre aquele tema e tirar algumas dúvidas dos alunos. A gente tem um bate-papo trimestral. Então, a cada 3 meses, a cada 90 dias, a gente reúne com os alunos através do Zoom e conversa e troca ideia. É quase como se fosse um café descontraído pelo Zoom, é bem legal. As pessoas conversam e se conhecem e ali acontece muito network. A gente conversa sobre o que está surgindo nas inteligências artificiais. É bem legal, vocês vão gostar bastante. A gente tem um acesso exclusivo a um site da JustPrompt. Eu não sei se não falei aqui para vocês, mas eu criei uma comunidade há alguns meses atrás chamada JustPrompt e lá a gente já reúne mais de 2.600 pessoas, profissionais do direito, em que conversam diariamente sobre isso. E a gente tem agora, eu estou abrindo um site exclusivo para quem realizar a inscrição desse curso e que lá você vai ter acesso a diversos prompts que eu uso no dia a dia, vão estar disponíveis para você copiar e utilizar nos seus GPTs personalizados. Lá a gente vai alimentar também com alguns artigos e vídeos exclusivos para os alunos do curso. Então é um site bem interessante. A ideia, na verdade, surgiu da comunidade, mas não era um site. A comunidade pediu um e-book, mas eu acho que um e-book é muito estático. E para aprender inteligência artificial com as mudanças que estão ocorrendo com frequência, eu acho que o ideal seria um site como a gente está montando para que a gente acompanhe esse dinamismo. Além disso, hoje, nesse período de inscrições da nossa segunda turma, a gente está com um bônus exclusivo, que é um mini curso para os primeiros 50 inscritos. Então, se você for um dos primeiros 50 inscritos, a gente vai ensinar como utilizar a inteligência artificial na criação de imagens. E isso você pode utilizar para melhorar o seu posicionamento dentro das redes sociais, seja na sua marca, se você é advogado, criação de logomarcas ou a utilização para criar ali os seus posts, ou se você
mira em outras coisas relacionadas ao direito, também você tem um institucional, você também pode usar e desenvolver as imagens. Então a gente vai fazer, é um mini curso onde nós vamos ter algumas aulas explicando várias ferramentas que são bastante úteis. E acho que é bem interessante, vai ser bem legal, vocês vão ver. Então vale a pena tentar ser um dos primeiros 50 primeiros para poder ter esse bônus, tá? Além disso, a gente vai ter o certificado de conclusão, que esse foi um pedido de alguns servidores que queriam comprovar ali a participação para poder juntar nos seus órgãos e ganhar ali atividades, tá? Enfim, a gente vai ter um certificado de conclusão. Além disso, a gente ainda tem alguns bônus que estão incluídos nessa oferta do curso, que é um bônus sobre uma aula de introdução à automação com Make.com. Eu sei que está todo mundo aqui, às vezes um pouquinho no início, alguns intermediários, mas como eu quero preparar vocês para que entendam um pouquinho o que está vindo no futuro aí com a inteligência artificial, a gente vai conversar um pouquinho, começar a entender como vão funcionar os agentes. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com o Make para que vocês tenham essa noção do que vai acontecer. Outro bônus que a gente tem são aulas, é uma aula com a utilização de um aplicativo que infelizmente só tem no iPhone, é o aplicativo Atalhos, que é o Shortcuts, né? Esse aplicativo permite construir algumas automações. Então, dentro do universo da automação, eu vou ensinar para vocês como fazer algumas automações aplicadas ao direito com esse aplicativo. A gente tem a comunidade exclusiva no WhatsApp, que é onde a gente consegue dar um suporte, conversar com todos os alunos do curso. É quase como que uma, entre aspas, mentoria coletiva, mas a gente fica ali disponível, conversa, troca ideias sobre as informações de inteligência artificial. E a gente, para essa turma, a gente está com uma garantia de devolução integral do seu dinheiro, caso você conclua todo o curso e diga assim, olha, Marcelo, eu não consegui aprender nada sobre inteligência artificial no direito, não consegui usar, não uso mais a inteligência artificial, é muito difícil, não é para mim. Então, se você concluir o curso e não aprender nada sobre inteligência artificial, não conseguir usar isso no seu dia a dia, a gente devolve o seu dinheiro, você fala comigo e diz assim, ó, Marcelo, seguinte, quero meu dinheiro de volta e tá tudo bem, eu te devolvo na mesma hora e a gente continua sendo amigo e segue nosso bate-papo lá pelo WhatsApp ou pela comunidade dentro da Hotmart. Enfim. Então, assim, vocês entenderam que é um curso voltado para a prática, é um curso que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, é um curso que agrega ao seu valor do dia a dia. Aliás, esse curso ele surgiu assim, ele surgiu de uma insatisfação com os outros cursos que tem por aí, onde os profissionais ficavam horas e horas falando um monte de teorias, um monte de coisas de como a inteligência artificial era por dentro e simplesmente não agregava nada. Na prática, mesmo no dia a dia, não resolvia nenhum problema. Era mais tempo perdido do que qualquer outra coisa. Sem contar que o professor ficava ali mexendo o computador e eu ficava assistindo e quando o computador dava algum problema ou alguma coisa, a aula ficava rolando. Ou seja, eu perdia mais tempo esperando a inteligência artificial responder o professor do que realmente do que aprendendo alguma coisa. Isso foi uma coisa que a gente quis evitar nesse curso, então o curso é todo editado, a gente tem uma edição boa para que o tempo de exibição seja puramente de conteúdo, então as aulas são bem curtas, são boas por isso e ficam bem divididas para que você consiga ir lá, eu estou com uma dúvida específica sobre determinada forma de construir o comando do GPT. Você tem uma aula específica, clica lá e em 10 minutinhos, 5 minutinhos você resolve o seu problema. Então é um curso extremamente prático, extremamente organizado para isso. A gente, graças a Deus, tem um monte de alunos que estão satisfeitos com o curso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos depoimentos, vocês vão ver aqui, vai aparecer aqui nessa tela, alguns depoimentos de alguns alunos. E eles estão satisfeitos e a gente está abrindo uma nova turma agora, a gente tem uma limitação em relação ao suporte, então a gente só agora conseguiu organizar para atender um maior número de pessoas. Então, se você quer esse diferencial no mercado dentro do seu currículo, se você quer conseguir mais tempo com o uso da inteligência artificial para que ela possa resolver seus problemas diários aplicados ao direito, vem com a gente. Eu aguardo você lá no curso, então. Tchau, tchau. Um grande abraço e sucesso!